Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do verso 11, e nós estamos vendo o grande trono branco, o juízo final. Alguém disse que se o homem não está preparado para morrer, jamais ele estaria preparado para viver. Jesus contou a parábola em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 13, de um homem rico. E a herdade desse homem rico havia dado frutos em abundância, havia produzido muito. E ele pensava consigo, arrazoava consigo mesmo, o que queria fazer. Aí ele disse, bom, eu vou derrubar o meu celeiro, vou fazer outros maiores. E vou recolher os meus frutos. E aí eu vou dizer à minha alma, agora alma, tu desfruta, descansa. Tu tem depósito para muitos anos, agora tu bebe e folga. E Jesus disse que, Deus disse para esse homem, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? E aí Jesus conclui dizendo assim, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então tu vê que esse homem rico aqui, ele tem, Jesus conta que ele tem um plano seguro para viver, ele constrói mais celeiros, ele guarda, ele é precavido, ele olha, eu vou fazer celeiros maiores, vou guardar. E aí eu vou ter para muitos anos, não vou botar nada fora, vou economizar e vou só descansar, vou só viver do juro. Deu tudo certo. Mas esse homem, ele está preparado para viver na terra. Mas Deus disse, para quem tu tem preparado a tua alma? Ele não tem preparo para a eternidade. Ele não está preparado para morrer. Ele não tem nenhum preparo da sua alma para passar a eternidade. E aí Deus diz que esse homem é louco. Tu és um louco. E assim são os homens da nossa geração, assim é a nossa geração hoje. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 1, verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, dizendo-se sábios, o homem se tornou um nécio, um louco, porque ele se prepara para viver essa vida. Ele estuda, ele trabalha, ele se esforça, ele faz planos. Mas todos os planos se resumem a essa vida, a viver aqui na terra, a ser feliz aqui na terra. Bom, e quando acabar esses dias? E aí Deus diz, e se hoje te pedirem, hoje vão te pedir a tua alma, para quem tu tem preparado? E assim é o nosso dia a dia, nós vivemos numa total apatia e indiferença com a eternidade. Nós não nos preparamos para a eternidade. Nós pensamos só na nossa vida. Tem que desfrutar, beber, folgar, se alegrar nessa vida como se fosse o fim. É só isso que tem e terminou. Então tu tem que ser feliz, e é isso que se prega, é isso que se proclama, é isso que a mídia traz para nós. E a mídia usa muito a música é uma maneira forte de chegar a mensagem, de ser feliz, e que o resto, que para trás, o resto não importa, tu tem que ser feliz, e isso é a mensagem hoje da igreja, tu tem que ser feliz, e essa vida tu tem que aproveitar, deixa de pensar nos outros um pouco, pensa só em ti. Foi isso que o apóstolo Pedro falou para Jesus, quando Jesus começou a falar sobre o seu sofrimento e sobre a sua morte. Aí Pedro disse, para aí, não vai te acontecer nada. Tem compaixão de ti mesmo. Tu tem que pensar um pouco em ti, não vai acontecer nada disso contigo. E aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás, tu não conhece os propósitos. Então, essa é a mentalidade hoje no mundo, vive feliz, pensa mais em ti, te ama, tu tem que te amar. E eu gosto de tocar isso nos alunos porque
é a posição do homem hoje. De homem pecador caído, ele quer uma posição de soberba, ele quer subir, então ele não pensa em menos de si mesmo, ele tem que pensar acima de si mesmo. É uma posição de orgulho, de soberba, e não de pensar realmente quem ele é, um miserável, um desgraçado, um pobre, um cego, nu, conforme Apocalipse no capítulo 3, na carta que o Senhor escreveu à igreja de Laodiceia. Então essa é a condição humana hoje, o homem se dizendo sábio, ele se fez um nécio, um louco, como disse o apóstolo Paulo, porque ele não se prepara para a eternidade. Ele se prepara para viver essa vida. E depois, todos, por mais que tentem ser indiferentes ou apáticos ou escarnecedores, sabem que um dia vai chegar o juízo final e todos vão ter que comparecer diante do nosso Deus e vão ter que prestar conta da sua vida. E diz a palavra de Deus que todos vão ser julgados segundo as suas obras. Eu havia falado no áudio sobre o trono, sobre quem vai ser o juiz, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É no espaço, não existe tempo. A Bíblia não nos diz quanto tempo vai ser, mas os livros vão ser abertos e vão ser todos grandes e pequenos, e os livros vão ser abertos, e tem só um livro que é nomeado pelo nome, que é o livro da vida. E eu já falei, mas não custa falar de novo, no período antigo, cada rei ele tinha um livro de todas as pessoas, o nome de todas as pessoas que faziam parte do seu reino. Se o teu nome não estava ali, ele não era teu rei e tu não fazia parte daquele reino. Aquele eram só as pessoas que faziam parte do seu reino. E aqui o livro da vida vai ser aberto e tu vai procurar o teu nome e tu vai ver que não está, porque tu nunca fez parte desse reino de Cristo. Nós falamos sobre a segunda morte, sobre a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo. Vamos falar de novo. Mas aqui existe uma coisa importante e bastante interessante. Se tu pegar Apocalipse 21:8, fala de algumas pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo. Essas pessoas que estão aqui, os não salvos, os não redimidos, diz, os covardes, os incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos. Então, aqui João já faz uma relação grande dos não salvos. Mas existe nessa relação de não salvos e de não redimidos, tem muita gente religiosa junto. Tem muita gente que viveu dentro da igreja. Tem muito joio que foi lançado junto com o trigo. Eu não sei se tu lembra, mas Jesus ele falou no livro de Mateus, no capítulo 7, e ele fala que, a partir do 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então todo aquele que tem por prática a iniquidade, eu já falei, iniquidade é injustiça, é desigualdade. Equidade é justiça notória, é tratar com igualdade todas as coisas. E iniquidade é injustiça, é desigualdade. Então aquele que tem a sua vida por prática a injustiça, ele não faz parte do reino. O apóstolo João, ele escrevendo a sua primeira epístola, ele diz: todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, todo aquele que tem por prática a justiça. E aqui Jesus fala daqueles que têm por prática a iniquidade. E Jesus não vai falar escondido, não vai chamar ele num cantinho e vai falar no ouvido: olha, eu não te conheço. Jesus disse: direi abertamente, nunca vos conheci. E quem é esse grupo?
Bom, esse grupo são o grupo dos profetas. Aqueles que profetizaram. Então são religiosos. E eles profetizaram no nome de Jesus. Então são cristãos não salvos. Que viveram uma vida, embora falando de Jesus, vivendo, praticando injustiça. Que nunca obedeceram ao Senhor. Aí nós temos aqui em primeira linha os profetas. Depois nós temos os exorcistas, os que expulsam demônios. E, por último, Jesus fala dos milagreiros, dos que tiveram dons de cura. Não fizemos muitas maravilhas no teu nome? Mas eles todos colocam, Senhor, foi no teu nome. É em teu nome que nós fizemos isso. E Jesus vai dizer abertamente, não é às escondidas. Jesus não vai chamar ele num cantinho e vai dizer, não sei quem tu é. Jesus vai dizer abertamente, eu nunca vos conheci. E não é aquela situação, eu te conheci, depois eu não te conheci mais. Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. Tu tem que te apartar de mim, porque tu sempre praticou iniquidade. Então, eu acredito que essa passagem, Jesus está falando naquele dia. Que dia? Muitos dirão naquele dia. Eu acredito que Jesus aqui esteja falando do dia do juízo. Naquele dia, quando vão chegar e tentar se justificar, quando Jesus mostrar a condenação, eles vão dizer, Senhor, nós não profetizamos, nós não éramos profetas na tua casa, nós não expulsávamos demônios no teu nome, nós não fazíamos maravilha no teu nome. E Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Então são aqueles que foram plantados na igreja e são joio. Tu vai encontrar isso em Mateus 13, a partir do verso 24. E Jesus vai repetir em Mateus 13, 41, que ele vai dizer, mandará o Filho do Homem aos seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. De novo, iniquidade. Então, João ele fala que aquele que é nascido de Deus, ele tem por prática a justiça. Porque Deus é justo e Deus ama a justiça. Ele não tem por prática o pecado. E não estou dizendo que um cristão não pode pecar. Não, nós somos pecadores. João diz, olha, se dissermos que não temos pecado, mentimos. Nós estamos fazendo ele mentiroso e a palavra dele não está em nós. Isso em 1 João 1,10. Agora, é a prática do pecado. Nós podemos pecar, não queremos pecar, não temos o pecado por hábito, nem a injustiça. Agora, em 1 João 3,7 ele diz, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, aqueles que estão dentro da igreja e vivem pela prática da injustiça, do engano, esses são o joio no meio da igreja. E esses também vão estar aqui entre os não salvos, embora aqui estejam arrolados na membresia de uma igreja, sejam membros de uma igreja, sejam profetas de uma igreja, tenham um ministério de libertação em uma igreja, tenham um ministério de cura, de maravilhas e tenham capacidade espiritual, eles não fazem parte do reino. Então, a gente crê que aqui os não salvos são aqueles que eles não estiveram, não atenderam o chamado de Jesus, não abriram a porta, não congregaram em igreja nenhuma. Mas aqui entre os não salvos, Jesus diz assim, vai ter muito profeta, muitas pessoas, e não são poucos, é muitos, que têm ministério de libertação, ministério de maravilhas, e vivem na prática da iniquidade. E muita gente com a Bíblia debaixo do braço, que vai estar aqui nesse julgamento e vai ser condenado.
Eu tenho o costume de dizer, a igreja não é a arca de Noé, quem está dentro está salvo e quem está fora está perdido, não. A arca é Cristo. E quem está em Cristo está salvo e quem não está em Cristo está perdido. Então essas coisas são importantes. A gente muitas vezes faz essa colocação, não, quem está dentro da igreja está tranquilo. Não, não está tranquilo. Se tu está dentro da igreja praticando iniquidade, vivendo de injustiça e a tua prática de pecado e tu acha normal, alguma coisa está errada. Eu li o livro de Juízes e é interessante o livro de Juízes, tu pegar o último versículo, diz, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Para mim, esse é o retrato da igreja hoje. Cada um faz o que parece bem aos seus olhos, cumpre o que acha que tem que cumprir, não cumpre o que não acha que tem que cumprir, ele não cumpre, ele faz o que ele quer. E aí nós vamos chegar cheio de razão no dia do Senhor, achando que parece nós, no teu nome nós fazíamos isso, não fazíamos outro. Jesus, não, vocês estão de fora, eu nunca te conheci. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, tem muita gente que escolhe, ou que nem escolhe, que faz o que quer, o que parece bem. Se tu pegar o livro de Juízes, pega o último versículo, tu vai ver, é o retrato da igreja. Cada um faz o que quer. A mensagem tem que ser de acordo com o que eu gosto, com o que eu quero. A mensagem centrada no homem, na alta ajuda, fazendo com que ele se sinta melhor, que ele se sinta bem, que ele prospere, que ele esteja bem de saúde, que ele é o centro, e Deus tem que correr na volta. Então esse é um retrato, cada um faz o que parece bem, e eu faço o que eu quero. Se eu não quero perdoar, eu não perdoo. Se eu não quero obedecer, eu não obedeço. Se eu não quero amar, eu não amo. Eu escolho o que eu cumpro. Esse é um retrato. Então essas pessoas vão estar aqui também no juízo. Embora que estejam arroladas na membresia de uma igreja, aí foram batizados, mas não são salvos. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Nunca nasceram de novo. No versículo 13, diz que que deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Todos estão sendo julgados segundo as suas obras. O mar vai entregar os mortos, o inferno vai entregar as almas que ele retinha, e aí todos vão receber um corpo imortal e o corpo vai se juntar à sua alma. A morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo. Então a morte aqui está sendo condenada. Jesus falou que o último inimigo a ser vencido era a morte. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então não vai mais haver morte, a morte está condenada. O último inimigo a ser aniquilado, a morte está sendo aniquilada e lançada no lago de fogo. O inferno também está sendo lançado. O inferno esvazia total a sua habitação e aí eles são lançados no lago de fogo. Os dois, morte e o inferno junto. Então a morte não vai mais ter poder sobre ninguém mais morre a partir desse momento. O inferno não vai abrir mais a sua boca para tragar ninguém. O inferno ele é esvaziado e ele é lançado, os dois no lago de fogo. E aí a Bíblia diz que essa é a segunda morte. E eu gosto de colocar essa situação. No reino de Deus, quem nasce duas vezes, morre uma vez. E quem nasce uma vez, vai morrer duas. Então tu tem que nascer de novo. Se tu pegar João 3, tu vai ver Jesus, só importa que tu tenha que nascer de novo. E o apóstolo Pedro diz que nós fomos de novo gerados pela palavra de Deus, que é incorruptível. Tu acha isso na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus,
e que permanece para sempre. Então tu tem que nascer de novo pela palavra de Deus. O homem, ele nasce conforme Efésios 2, ele nasce morto espiritualmente, vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, totalmente insensível a Deus. E ele tem que, em Cristo Jesus, ele precisa receber vida. Ele está morto espiritualmente. E ele só vai ter vida espiritual em Cristo. Ele vai receber vida através da vida de Cristo. Ele vai ressuscitar em Cristo. E aí ele vai se tornar sensível a Deus. E em Cristo ele ressuscita. E em Cristo a sua vida vai estar guardada. Agora ele nasce morto espiritualmente. E se ele não nascer de novo, ele vai viver uma existência totalmente distante de Deus, insensível a Deus. E vai terminar a sua vida condenado. E aí ele vai sofrer a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Por quê? Porque ele não nasceu de novo, ele espiritualmente, ele nunca nasceu, ele viveu morto espiritualmente, embora que vivo fisicamente. Mas ele nunca foi sensível a Deus. Eu havia falado no versículo 15 já, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, todos vão ter oportunidade de ver que o seu nome não está no livro da vida, que tu não pertence ao reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que tu não pertence a esse reino. O teu nome não está no livro daqueles que pertencem ao reino de Cristo. E todos aqueles que não tiveram o seu nome achado, e eles não vão achar o nome dele, eles vão ser lançados no lago de fogo. E esse lago de fogo, ele arde com fogo e enxofre. É um lago ardido. Vai ser terrível. Hoje, nós temos a oportunidade de vir a Cristo. Hoje, nós temos a oportunidade de estar em Cristo, de nascer de novo, de nascer espiritualmente, de receber vida através da ressurreição de Cristo. E nós podemos ter intimidade e comunhão com Deus. E nós podemos fazer parte desse reino de Deus. Nós temos aqui pessoas que não vão entrar no reino, nós vamos entrar depois no Apocalipse 21, no verso 8. Aqui eles falam sobre covardes, só vamos pegar essa parte dos covardes. São aqueles que sabem a verdade, mas não têm coragem de tomar uma posição. Eles sabem. Mas eles são tomados de uma covardia, eles não se animam a assumir a sua posição por causa dos outros. Porque os outros vão dizer, porque não, é muito no que os outros pensam, então ele não assume a sua posição. E incrédulos são aqueles que eles abandonaram, sabem isso, mas eles abandonam a fé. Nós temos uma lista também que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, aí ele coloca mais alguns nessa lista. Ele fala daqueles que não vão herdar o reino de Deus. E tu pega em 1 Coríntios 6:10, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aí no 11 ele diz, e eu que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então esses aqui não vão entrar no reino, não vão herdar o reino de Deus. E Paulo está sendo claro, não herda, não herda e não herda. E essa palavra não muda. Então se tu te encontra nesse grupo, tu tem que vir a Cristo e tu ser lavado dos teus pecados. Tu tem que chegar ao Senhor Jesus Cristo e ser em Cristo santificado, justificado em Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Se tu lembrar, também no livro de Apocalipse, nós temos aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, e tu tem que lavar as tuas vestes, o teu pecado, a tua imundícia. Tu tem que vir a Cristo. Quando fala daqueles que saíram da grande tribulação dos mártires, no capítulo 7, verso 14, diz,
E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Então tu tem que lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Tu tem que ser lavado, santificado em Cristo, justificado em Cristo e confiar totalmente em Cristo e não confiar em ti. E não achar que tu pode ser salvo, que tu pode te salvar a ti mesmo, que tu pode fazer alguma coisa. Não pode. Tu não pode esquecer, e nós vamos sempre repetir, Hebreus 10, 29, diz assim, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. O castigo que vai receber aquele que pisar o Filho de Deus, ele vai ser merecedor. Cristo, tu passa por cima de Jesus. E ele é o único caminho, a única saída. E tu não dá importância para isso, tu quer fazer o teu caminho. Tu quer tentar tu conseguir, tu tá pisando e passando por cima do Filho. Que castigo tu vai merecer. Que castigo grandioso tu vai receber. Aí tu tem por profano o sangue da aliança, que é o sangue que lava os teus pecados, que purifica as tuas vestes e te deixa limpo. Tu tem por profano, tu não dá por valor nenhum. Tu não dá valor nenhum ao sangue de Cristo que verteu, que paga a tua conta. E tu faz agravo ao Espírito da graça. Quer dizer, tu está ofendendo o Espírito de graça. Deus está querendo te dar salvação de graça. É presente de Deus. Tu faz agravo, tu passa por cima. Tu desfaz do presente que Deus está te dando. Deus está dizendo que tu não pode comprar a salvação, não tem como tu redimir a tua alma. Não tem como tu conseguir te salvar a ti mesmo. Jesus disse, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele pode dar em resgate pela sua alma? O que o homem pode dar para resgatar a sua alma? Então, essa é a situação do homem. Ele quer ganhar o mundo inteiro. Ele quer conseguir tudo. Mas ele se esquece que ele tem uma alma. Essa alma vai ter um destino após a sua morte. E para quem vai ser? Para que lado vai passar? É uma alma preparada para o inferno ou preparada para o reino dos céus? Para quem tu está preparando a tua alma? Tu está preparando, tu está engordando a tua alma, tu está trabalhando a tua alma para passar a eternidade no lago de fogo? Passar provisoriamente no inferno. Para quem tu está preparando a tua alma? Para ir para o inferno agora e depois para o lago de fogo? Ou tu está preparando a tua alma para estar com Cristo? Para herdar o reino que Deus tem preparado desde a fundação do mundo? Tu pega Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois, verso 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Então o que aproveita esse homem ganhar o mundo? Ele está preparado. Preparado para ganhar o mundo, preparado intelectualmente, preparado fisicamente, preparado financeiramente para ganhar o mundo. Para conseguir os maiores tesouros do mundo. Perdendo a sua alma. Agora a sua alma está preparada para ser entregue a quem? Hoje vão ter que pedir a tua alma. Jesus disse, e Deus vai te dizer, louco, a tua alma está preparada para ir para onde? Para o inferno.
tu engordou a tua alma, tu viveu de uma maneira a tua vontade, fazendo o que tu queria, preparando a tua alma para passar a eternidade no lago de fogo. Tu preparou a tua alma para isso. Agora, quando tu está em Cristo e tu procura fazer a vontade de Deus, tu pode viver tranquilo. Tu está preparando a tua alma para a eternidade, para obedecer, tu está preparado para entrar no reino, preparado desde a fundação do mundo. Agora, tu tem que te preparar. Agora, é hoje o dia. Amanhã pode ser tarde, tu não sabe se amanhã tu vai acordar, se amanhã tu vai abrir teus olhos ou não. Isso tu não sabe. Tu sabe que um dia tu vai morrer, mas tu não sabe quando. Então o dia de salvação é hoje. É hoje que eu tenho que me encontrar com Deus. É hoje que eu tenho que vir a Jesus. É hoje que eu tenho que olhar para Cristo, para o sangue que verde na cruz, que me purifica de todo pecado. É hoje que eu tenho que aceitar esse convite desse Espírito de graça que está em Cristo. É hoje. É hoje que eu tenho que começar a preparar minha alma para passar a eternidade com Deus. Eu preparo a minha alma aprendendo a partir de hoje a fazer a vontade de Deus, a viver de acordo com a sua palavra, a obedecer a palavra de Deus. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, do Pai que está nos céus. Isso tu vai encontrar em Mateus 7, no capítulo 7. Então, muitos me dirão naquele dia, muitos, não são poucos, mas que nunca fizeram a vontade do Pai, que nunca prepararam a sua alma em obediência, obedecendo a palavra, cumprindo a palavra, buscando cumprir. Eu sei que é impossível para nós, mas deve haver um querer no teu íntimo, um desejo de obedecer, de cumprir. Eu sei que na maioria das vezes é impossível. Eu tento todos os dias. Senhor, eu quero obedecer, eu quero cumprir, eu quero ser bíblico, eu quero ser um homem que anda debaixo da tua palavra. É quase impossível, para mim é impossível. Quem sabe para ti seja mais fácil. Mas eu quero preparar minha alma na obediência à palavra de Deus, para que um dia eu possa estar no reino do meu Senhor e já ter aprendido obediência hoje, desde hoje, e eu vou ser obediente por toda a eternidade. Agora, se hoje tu está preparado para a desobediência, se hoje tu tem preparado a tua alma para cumprir o que tu quer, para fazer a tua vontade, te prepara para te ser desobediente na eternidade toda no lago de fogo. Eu espero que tu esteja preparado para morrer, que tu tenha preparado a tua alma dia após dia na obediência da palavra, cumprindo, obedecendo, desejando, anelando, embora que tu saiba que tu não consegue, que é impossível, mas existe um anelo, um desejo no teu coração de ser obediente, e Deus vai te dar graça, e um dia tu vai ouvir as vozes do nosso amado Senhor Jesus Cristo: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz.